gente, tudo bem? Tô aqui de cara lavadíssima, acabei de chegar no trabalho, tô com essa cara inchada, essas bolsas aqui ó, embaixo do olho, mas eu vim rapidinho aqui porque eu preciso compartilhar isso. Bom, como vocês sabem, a gente tá no processo de desmame noturno do Matheus e eu tô aqui pra falar um pouquinho da primeira noite, assim, um pouquinho dos meus sentimentos, tá? Como eu falei pra vocês no outro vídeo sobre o primeiro atendimento, né, com a amante, como é que foi, eu não vou ficar especificando muito de técnica, porque como eu já falei, cada família tem a sua técnica, tem a sua rotina e o atendimento ele é individual pro tipo da rotina da família, pra personalidade da criança. Então assim, eu tô aqui mesmo pra falar dos meus sentimentos pós o primeiro dia. Desculpem o cenário, mas assim, ou eu gravava aqui assim agora, ou eu não conseguiria outra forma de gravar, tá, gente? Assim, eu tô muito feliz, eu tô muito surpresa, porque, assim, eu tinha grandes expectativas e boas expectativas, sim, porque eu já percebia essa evolução no Matheus e essa necessidade desse processo, mas eu também esperava muito que, assim, que a noite fosse realmente conturbada e que, assim, ele acordasse toda hora, ele ficasse muito estressado, muito nervoso, muito exaltado. Eu achei que eu me preparei psicologicamente para uma noite bem intensa, assim, né? E não foi o que aconteceu. Na verdade, assim, em alguns momentos eu acho que eu falhei, digamos assim, na forma meio que de agir. Por exemplo, o ideal seria ele ter ficado no peito, depois ele toma uma mamadeira e depois ele dorme. Mas aí depois que ele tomou a mamadeira eu ainda dei um pouco do peito. Ele acabou adormecendo no peito, isso não é muito legal. Mas assim, ele dormiu, eu saí do quarto, e isso era assim, 9 e pouco da noite. Quando ele dormiu mesmo, era umas 9h30, não sei, mais ou menos. Eu nem fiquei com o relógio perto. E aí eu saí e ele só acordou 3 horas da manhã. Então, assim, ele foi a noite inteira. Eu fiquei com medo, eu fui jantar, depois eu fui deitar, eu não consegui dormir. Eu comecei a ler um livro e ele que me deu o sono, ele que, assim, conseguiu me apagar. E aí eu dormi na sala, né? Eu não consegui nem ir pro meu quarto. Eu fiquei na sala mesmo, ali eu dormi, toda encolhidinha no sofá. E aí, quando deu 3 horas da manhã, ele me acordou, ele, né, acordou chorando e eu fui lá pro quarto dele. E aí, assim, das 3 às 4 da manhã, foi, assim, o período, digamos assim, de estresse, né? Que eu já tava esperando por isso, a Mandy até já tinha me preparado para esse tempo, realmente, de período mais conturbado. Então, assim, ele chorou, ele esperneou, ele se debateu, ele bateu em mim, ele tentou de todas as formas me convencer, mas eu, de uma maneira muito tranquila, muito serena e muito certa daquilo que eu tava fazendo, procurei passar tranquilidade, segurança e calma para ele, da maneira assim real, explicando realmente, mas também trazendo um fundo lúdico para a situação. Então, assim, usando os bichinhos dele que ele gosta de ter, falando para ele que o cachorro, porque ele escolheu o cachorrinho para dormir do lado dele ao invés da minha pessoa. Então, assim, eu conversei com o cachorrinho, né? Falei que o cachorrinho estava cansado, que o cachorrinho queria dormir, então que era para ele dormir. Então ele foi assim, ele foi percebendo essas coisas. Falei que o TT ali tinha acabado, que o TT só ia voltar no dia seguinte, né? De manhã, a hora que tivesse sol lá fora, o TT ia voltar. Então, assim, no começo ele foi muito resistente, ele não quis aceitar isso, mas depois de um bom tempo, assim, que ele viu que ele não ia nem me tirar do meu equilíbrio e que ele também não ia conseguir isso, ele se acalmou. Ele se acalmou, assim, de uma forma muito serena. Ele realmente deu uma assim, aliviada, sabe, no humor dele. Ele começou a entender, ele começou a conversar comigo. Então, antes ele só gritava e exigia aquilo. Depois ele começou a conversar. Ele realmente falava, mamãe, eu quero TT. Sabe assim? Então, assim, eu consegui conversar com ele. E aí, o que eu fiz? Eu disse pra ele que o TT ia encher. E que o TT só ficava cheio quando o sol aparecesse. E aí foi dessa forma, bem lúdica, que eu consegui que ele deitasse na cama dele, que ele voltasse a deitar na cama dele, dormisse e eu fiquei ao lado no chão. Então eu não dormi na cama com ele, eu fiquei ao lado no chão, né? Que esse é o primeiro passo, assim.
e ali eu dormi. Depois que ele virou e ele dormiu nesse processo, ele acordou uma vez, eu não sei que horas que era, não sei se passou meia hora, 1 hora, mas eu sei que ele acordou, ele se debruçou na cama e fez assim, mamãe, encheu? E aí eu só assim, acordei assim, olhei pra ele e falei, filho, ainda não. Tipo, eu coloquei a mão assim, falei, ó, filho, ainda não. Aí eu falei, olha lá na janela, dá pra ver a luzinha? Ele, não, mamãe. Eu falei, então ainda não encheu mesmo. Ele fez assim, tá bom, mamãe. Pegou, virou, foi lá pro outro lado da cama, nem perto assim, né? Não dava nem pra ele me ver nada. Foi pro outro lado e dormiu. Eu tava tão cansada que eu não tive nem o ânimo de levantar e ir pra minha cama. E na verdade, assim, eu nem poderia ir, porque como ele chorou esse processo de quase 1 hora, foi assim, entre chorar, gritar, exigir, a gente tirou o Arthur do quarto, colocou no meu quarto para que o Arthur pudesse dormir. Porque o Arthur ficava dando aquelas acordadas e não ia ser legal. Então, assim, nesse período aí, o Arthur foi pro meu quarto e ele acabou ficando lá até hoje de manhã, né? E assim, eu fiquei muito surpresa. Eu esperava, assim, que ele acordasse depois disso várias outras vezes, que é como ele faz normalmente, né? Ele dorme no peito, aí ele vai cada hora pedindo um peito, cada hora pedindo peito, e fica nisso a noite inteira. Eu achei que fosse ser assim também. Mas não foi. Depois dessa última vez que ele só me perguntou se estava cheio, ele não acordou mais. E eu deitei, assim, no chão, assim, no travesseiro, e eu só falava assim, Senhor, que eu só abro os olhos novamente quando eu enxergar luz na janela, sabe? Eu falei, por favor, Senhor, me ajuda. E assim, não só para eu poder dormir, isso na verdade acho que era o de menos, era realmente para que o processo desse certo, né? E aí, quando eu abri o olho com ele, né? Ele nem percebeu que eu estava lá, na verdade, né? Ele sentou na cama e me chamou. E aí, quando eu abri o olho, que eu vi, assim, a luz do sol, e já era uma luz forte, então, assim, realmente era dia, eu fiquei tão feliz, eu tava quebrada, cansada, assim, exausta, mas, assim, eu levantei numa felicidade, e aí a gente comemorou, ele ficou super feliz de ter conseguido dormir sozinho, e aí foi aquela comemoração, e aí nós acordamos, fomos pra sala, e aí ele pôde mamar de manhã no peito, acordado. Na verdade, assim, eu acho que ele ainda estava cansado da noite, que para ele foi uma noite meio estressante, digamos assim, né? Num sentido de sair um pouco do equilíbrio, da normalidade. Então, assim, ele no meu peito, ele dava aquelas piscadas e acordava, ele dava aquelas piscadas mais profundas, ficava tipo um minutinho dormindo e acordava, ele tava acho que meio cansado. Mas, assim, em 10 minutos que ele tava mamando, ele despertou e veio, assim, começou a brincar, quis ver um desenho na televisão, e aí foi o dia, assim, e ele tá super bem, ele tá super feliz, a gente tá fazendo um dia de comemoração. Então, assim, eu tô super feliz com o resultado. Eu esperava muito mais, assim, digamos assim, problemas, assim, do que realmente aconteceu. Então, eu tô muito feliz e muito mais esperançosa para que a segunda noite seja cada vez melhor, a terceira assim, que cada noite seja cada vez melhor. Eu tenho certeza que vai dar certo e realmente eu tenho assim, me confirmado que realmente eu tô fazendo a coisa certa na hora certa, sabe? Que ele tá pronto, ele tá pedindo e estamos certos nesse processo. Eu tô muito feliz, e eu sei que eu ainda tenho aí alguns dias pela frente, eu sei que tudo pode acontecer, mas eu tenho muita esperança, muita fé que isso só vai prosperar. Então, assim, esses são os meus sentimentos da primeira noite, né? Amanhã eu faço da segunda e vamos indo assim, tá? Mas eu já quero, de novo, agradecer a Mandy Ribas. Você foi um anjo e realmente, às vezes, quando a gente percebe que a gente precisa de uma ajuda, e quando a gente encontra ajuda, como é reconfortante, como isso preenche a gente. Então, se você não tá conseguindo sozinha, não tenha medo de procurar ajuda, você vai ver como isso muda muito. Então eu tô muito feliz, por isso que eu vim aqui com essa cara lavadíssima, esse nariz inchado, o olho também, gente, eu tô com muito sono. Eu acabei de chegar aqui pra trabalhar, cheguei um pouco mais cedo até. Mas se eu der uma encostadinha, acho que eu durmo. Então, vamos que vamos, as crianças vão me acordar hoje. Eu acabei de chegar na escola, tá sem luz. Ai, meu Deus, vamos ver o que vai ser do nosso dia, tá bom? Gente, mas é isso. Era só pra dar essa atualização rápida pra vocês. E eu sei que tem muitas mamães que estão me acompanhando, que também estão nesse processo, que também querem começar esse processo e que também não sabem o que fazer. E aqui não é técnica, não é regra, é só uma experiência compartilhada com vocês. E a dica
pode procurar ajuda se você sentir a necessidade, tá bom? Então é isso, gente. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.